E você que acompanha o acampamento Revolução Jesus, nesse programa especial, pode acompanhar um pouco do que aconteceu aqui no palco do Centro de Evangelização, que foi o módulo Mistério da Fé. Esse módulo tem a proposta exatamente de trazer aos participantes do acampamento um pouco do tesouro da igreja, um pouco daquilo que a igreja viveu e continua vivendo ao longo desses 2000 anos. Aqui estamos com o Padre Demétrio, que vai explicar um pouquinho para a gente o porquê da importância da celebração da missa na forma extraordinária aqui para os jovens. É possível os jovens, no dia de hoje, participar de uma missa que foi celebrada pela igreja há tantos séculos? Pois é, eu penso que sim, é possível, porque os jovens querem buscar, quando eles vêm num acampamento como esse, aquilo que a igreja ensina. E nada melhor para explicar aquilo que a igreja é na forma de rezar da igreja. E a forma de rezar do rito romano, que é o nosso rito, são duas. Desde 2007, o Papa Bento XVI lançou um motu próprio, o Sumorum Pontífico, que ele permite a todos os sacerdotes que quiserem celebrar as duas formas do rito romano. A forma antiga, que é chamada hoje forma extraordinária, e a forma nova, a forma ordinária do rito romano. E ele tem buscado que essas duas formas se complementem mutuamente. É uma forma da missa que foi celebrada por quase 500 anos, por vários santos, São João Bosco, São Francisco de Sales, o próprio Monsenhor Jonas celebrou esta Santa Missa, foi a sua primeira missa nessa forma. Então, é uma riqueza que a igreja pode contemplar isso, os jovens podem contemplar visivelmente, puderam nesse modo. Mais de 400 jovens estiveram aqui participando da Santa Missa e descobriram as riquezas que vêm dessa forma de celebrar que fez tantos santos, né? A riqueza do silêncio, a riqueza do canto gregoriano, a riqueza dessa sobriedade na liturgia que nos faz enxergar que o protagonista da liturgia é o próprio Deus, não o homem. O mais importante não é aquilo que o homem realiza, mas aquilo que Deus faz através da igreja a cada um de nós. Enfim, são diversos elementos que enriquecem a nossa espiritualidade e dilatam o nosso coração, para que o jovem tenha de fato um coração católico. Eu penso que foi muito oportuna essa celebração, eu penso que devemos fazer mais iniciativas como essas para que os jovens tenham esse coração cada vez mais católico, que pulse em sintonia com a igreja. Quando eles celebram essa forma da missa, eles colocam como se fosse uma veste de 2000 anos de história em cima de si. É uma riqueza que por vezes é escondida para a maioria das pessoas. Então foi uma ocasião extraordinária desses jovens conhecerem esse tesouro da nossa tradição católica. E você que acompanha o acampamento é convidado a, quem sabe, ano que vem, vir estar conosco e também participar da celebração da Santa Missa na sua forma extraordinária. Bom, o acampamento continua, você está acompanhando e graças a Deus ele está sendo muito bom. Você é nosso convidado para continuar conosco, sendo sempre essa Revolução Jesus. Precisamos de santos sem véu e sem batina. Acho que chamaram a pessoa errada para pregar. Será? Continuamos. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Precisamos de santos que vão ao cinema, que ouvem música e passeiam com os amigos. Precisamos de santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se lascam na faculdade. Precisamos de santos que tenham tempo todo dia para rezar e que saibam namorar na pureza e castidade, ou que consagrem a sua castidade. Precisamos de santos modernos, santos do século XXI, com uma espiritualidade inserida em nosso tempo. Precisamos de santos comprometidos com os pobres e as necessárias mudanças sociais. O texto continua um pouco mais longo até, propaganda de refrigerante aparece no texto, como vocês sabem. Para nós basta chegar até aqui. Não quero agora tratar da autoria do texto, mas com toda a probabilidade afirmaria que esse texto não é do Papa João Paulo II. Até porque não se encontra em nenhum órgão oficial da Santa Sé, não se encontra em nenhum livro publicado cuja autoria fosse realmente o Papa João Paulo II, ou seja, não há indícios claros de que esse texto seja exatamente do Papa João Paulo II. Eu espero com isso não tirar a fé de ninguém que até então afirmava que esse texto era do Papa. Mas mesmo considerando que esse texto não seja do Papa João Paulo II, ele pode iluminar bastante a nossa meditação dessa tarde. Pode iluminar bastante a nossa vida espiritual, e eu tenho certeza disso, porque nós podemos fazer uma leitura desse texto de acordo, sim, com o magistério do Papa João Paulo II e de acordo com a sua própria vida,
a sua própria existência. Não na literalidade do texto, como é óbvio, mas naquilo que está por detrás dessas letras que nós acabamos de ver. E o que eu quero fazer agora é convidar você para, comigo, analisar, sobretudo, uma frase desse texto, que é a seguinte: precisamos de santos de calça jeans e tênis. Essa frase aparentemente tão comum, aparentemente sem grandes profundidades espirituais, poderá iluminar bastante essa nossa pregação da tarde. Vamos tentar entender o sentido dela, lido à luz do magistério da igreja, sobretudo à luz da vida e ensinamento do Papa João Paulo II. Vamos desmembrar então essa frase. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Vamos falar um pouquinho sobre o verbo precisar. Precisamos. Quem é o sujeito que está escondido por detrás da palavra precisamos? Quem é que precisa de santos de calça jeans e tênis? Em primeiro lugar, quem precisa de santos, a pessoa mais interessada na santidade dos homens e das mulheres, é Deus. Que embora absolutamente não precise de nada, porque se basta a si mesmo, Deus não necessita de nada, é completo, é perfeito, quis, no entanto, precisar de algumas coisas, entre elas a nossa santidade, porque Ele nos criou para dar glória a Ele. A razão da nossa existência é glorificar a Deus. Se alguém até hoje nunca soube responder a pergunta, por que eu estou aqui? A resposta é essa: para glorificar a Deus com a tua vida. Agora, como eu glorifico a Deus? Ou seja, como a minha vida caminha na direção para a qual ela foi criada? O que eu preciso fazer para ser aquilo que Deus sonhou para mim? Para glorificar a Deus com a minha existência? Eu preciso ser santo. A maior glorificação que podemos dar a Deus é através da nossa santidade, através da nossa vida santa. Revolução Jesus presente agora na feira vocacional, onde o jovem pode vir até aqui para discernir também a sua vocação, o chamado que ele se sente. Conversa agora com a Gabriela, ela que é missionária da comunidade Canção Nova, trabalha na equipe vocacional da Canção Nova. Bem-vinda, Gabi. E para começar, qual é o procedimento que é feito quando um jovem chega aqui e se depara com todas essas opções? Carmelitas, focolares, Aliança de Misericórdia, a Canção Nova. Oi, pessoal. Oi, juventude. É uma alegria estar com vocês, né? Então, hoje, com a graça de Deus, no acampamento Revolução Jesus, nós temos a graça de uma feira vocacional, como vocês estão vendo, e a abordagem ela é feita o seguinte: o jovem que vem até nós vamos falar de cada carisma específico. No caso, hoje nós temos essa unidade dos carismas, Canção Nova, Carmelitas, os Focolares, que é o movimento, e a Aliança de Misericórdia. É isso, Fê, nós vamos dar todas as informações para os jovens de cada carisma, de como é feito o processo de discernimento vocacional, para que eles possam, assim, entrar em contato com cada comunidade ou congregação para ir descobrindo a sua vocação. Tem algum testemunho que você pode partilhar? Tem vários, mas um específico. Dentro do acampamento, foi falado muito sobre vocação em uma das pregações. E um dos jovens ficou muito mexido e ele veio nos procurar, porque ele sentiu esse chamado específico à Canção Nova. E nós fomos explicando para ele como era feito todo o processo de discernimento, e nós até doamos para ele a história da Canção Nova. Canção Nova, uma obra de Deus, para que ele possa ir vendo e verificando se esse é o chamado dele. Muito obrigada, Gabi, pelo seu tempo, né, doado nessa missão de ajudar os jovens a se encontrarem na vontade de Deus. Obrigada, Fê. O Revolução Jesus, graças a Deus, tem atingido muitos jovens pelo Brasil e fora do mundo, e em específico nós agradecemos ao sócio da Canção Nova que promove tudo isso.
em benefício da juventude do mundo. Deus abençoe. Você que está em casa, sente o chamado por um carisma, uma vocação. O que eu faço? Será que eu sou celibatário? Será que eu sou padre? Será que eu sou freira? Será que eu sou de uma comunidade nova, canção nova, Shalom, os focolares? Enfim, se você tem esse questionamento, tenha coragem de se aprofundar, de olhar para dentro de si, da sua verdade, se questionar. Porque, olha, e se Deus estiver te chamando? Eu tenho, olha, 6 anos que eu me dou inteiramente a Deus na canção nova e não me arrependo. Sou muito feliz e realizada. Se você é chamada a uma comunidade ou um estado de vida específico, a não ser o matrimônio como leigo, acredite, você só será plenamente feliz realizando a tua vocação. Então seja ousado, tenha coragem de procurar por ajuda, tá bom? Valeu! Um só caminho numa mesma direção, sim, pra fazer o nosso mundo mais irmão, a começar de nós, soltando a nossa voz. Revolução Jesus, este programa especial de módulos e show. E dentro de todas as atividades do acampamento, nós temos o módulo YouCat School, que o Renan, né, o seminarista da comunidade Canção Nova, futuro padre, né, digamos assim, ele está aí cabeçando, liderando. Renan, o que é esse módulo YouCat School? A ideia do módulo YouCat School dentro do acampamento Revolução Jesus é divulgar o YouCat para os jovens, mas também uma possibilidade de aplicação do YouCat na paróquia, no seu grupo de jovens, no grupo de oração, na pastoral da juventude. Então, não é só falar do YouCat, mas também mostrar, e aí, o que eu faço com ele? Então, esses 2 dias, sábado e domingo, aqui no Auditório São Paulo, a ideia foi essa, de apresentar o YouCat e mostrar para o jovem o que ele é capaz de fazer com tudo isso. E Renan, qual a importância hoje de um jovem católico ter um YouCat School na mão? Na verdade, o YouCat, né? Mas assim, não só ter, mas para aprender a absorver. Qual é a importância e qual é o procedimento? Como você orienta a pessoa a estudar o YouCat? O Papa nos deu esse grande presente na Jornada Mundial da Juventude de Madrid. E eu aprendi com a minha mãe desde cedo, Fernanda, que ganhar presente bom e deixar jogado de lado é falta de educação. Então, não adianta a gente ter o YouCat, esse é o primeiro passo, mas ter e deixar de lado não adianta. A ideia é se debruçar, é fazer aquilo que o Papa pede, se debruçar, criar grupos, e é aí que entra o projeto YouCat School. A possibilidade de você, junto com outros amigos, estudar a fé, viver o ano da fé, viver esse ano da juventude aqui no Brasil de uma maneira concreta. Como é que eu posso fazer isso? De uma maneira muito simples, estudando junto. Hoje existe o projeto, o método, que você pode mandar um e-mail para a gente e pedir no youcatschool@gmail.com. Você pede o projeto, dá uma olhada no projeto, a gente quer aplicar o YouCat por aqui. E aí, o que a gente pode fazer? Hoje, graças a Deus, junto com Revolução Jesus, a gente pode enviar a gente para ajudar você a aplicar aí. Começar o projeto para depois você tocar. Muito obrigada, Renan. Olha, me lembrei de uma frase de Santo Agostinho. Só se ama aquilo que conhece. Conhece a tua igreja e amarás. Conheça a igreja por meio do YouCat, tenho certeza. Você vai amar e será capaz de dar a vida por ela. Valeu. Existe uma pergunta. Quem criou o mundo? E aí o catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: Deus é que, para lá do tempo e do espaço, tirou o mundo do nada e chamou todas as coisas à existência. Tudo quanto existe depende de Deus e tem assim durabilidade no ser, porque Deus quer que assim seja. E aí Bento XVI, o nosso querido Papa, ele vai complementar o que o Catecismo da Igreja Católica dizendo assim: só sabemos para que serve o mundo quando conhecemos Cristo. Com Ele compreendemos que o mundo tende para um fim, a verdade, a bondade e a beleza do Senhor. E aí ele diz: nós não somos o produto casual, fruto do acaso, sabe? E sem sentido da evolução. Cada um de nós, você que está aqui, você que está assistindo, você de maneira particular, individual, único, você foi desejado, amado e necessário. Bento XVI, o Catecismo da Igreja Católica, vem afirmar que, de fato, quem nos criou, quem criou o mundo, foi Deus. Meu nome é Júlio Rafael, sou da cidade de Taubaté
E o que eu mais gostei da pregação da Magda foi aquele momento, daquela dinâmica que ela fez de segurar a mão do namorado dela, do André, e empurrar, mostrando que ali o casal, ele tem que ter a união. Os dois não tem que ter essa indiferença de um querer ser mais que o outro, mas sim ter a união de os dois lutarem juntos pelo mesmo ideal, que é Jesus. Derruba, é pra derrubar de verdade, derruba. Vamos ver quem tem mais força pra derrubar. Força, tá não tô vendo ninguém derrubado ainda. Vai, derruba, derruba. Derrubou aqui. Gente, tem gente que tá namorando assim. Tem gente que tá namorando assim. Um lutando contra o outro, um colocando força. Não, eu que tô certo, eu sou melhor que você. Porque as mulheres, elas são melhores. Porque os homens são melhores. E aí começa uma disputa de sexo. Uma disputa de prazer. Não, eu quero mais prazer. E aí o outro, não, eu quero mais prazer. E aí fica uma guerra. Obrigado, uma salva de palmas. Nosso namoro não pode ser uma disputa para ver quem consegue mais prazer do outro, uma disputa para saber quem é o melhor na relação, porque eu tô certo e você tá errado. Quantas vezes o André vira para mim e fala assim: eu não vou discutir com você, porque a gente não tá numa... Como que você fala, amor? Nós não estamos disputando. O namoro precisa ser uma relação de ganha-ganha. Os dois precisam ganhar. Meu nome é Elizabeth, eu sou de São Paulo, capital. E uma das coisas que me marcaram mais nessa pregação do Evan foi essa verdadeira renúncia do próprio querer para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E foi uma experiência muito marcante, porque o Senhor ele tem muito a nos oferecer, né? Renunciar a essa sexualidade desregrada e viver aquilo que o Senhor tem, que é sempre o melhor. E teve uma parte em que ele falou que nós devemos agir querendo sempre o céu para o outro, que nós não devemos rasgar o ticket que nos leva para o céu. A gente tem que ajudar o nosso companheiro, a pessoa que está do nosso lado, a alcançar os céus. E de que forma? Essa renúncia mesmo do corpo, de querer, né? Viver aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Uau! Você fez isso por mim? Ela, claro. Eu não quero, nunca quero rasgar o seu ticket para o céu. E eu falei, tudo bem, você pode entrar. E ela entrou. E depois de uma hora, eu falei para ela, sabe o que? É melhor você trocar de roupa. Because it's getting hard for me tá ficando difícil para mim to see you as my te ver girlfriend como minha namorada and not like an object. Não um objeto. And she went. Aí ela foi e trocou. And another night, e numa outra noite, she had drank ela a little bit too bebeu much. pouquinho a mais. And she lived with her E ela vivia com a avó dela. and she didn't want to E go to ela her não queria ir grandmother's para a casa da avó dela. So E aí, she ela asked me if she could pediu come se ela podia stay at my dormir apartment. no meu apartamento. I said, okay. Ok. So I carried Então eu her carreguei ela over the doorway até a porta. and I laid her down E on the couch eu coloquei ela no sofá. and I kissed her on the E eu forehead beijei ela na testa. and I said, E eu disse, good night, boa noite, God bless you. Deus te abençoe. And I went to sleep in E my eu room. fui dormir no meu quarto. And she woke up the next E ela morning acordou no outro dia and she said, e ela disse, you could have done você podia anything ter with me feito last qualquer night coisa comigo ontem à noite. and you treated me like a E princess. você me tratou como uma princesa. And I said, E eu disse, it's because you are. porque você é. Olá, eu sou a Flávia, tenho 19 anos, eu venho de Guarulhos
E o que mais marcou para mim na pregação do Adriano foi do começo ao fim. Foi magnífico, foi muito bom, eu senti um chamado muito grande. Foi uma experiência muito boa de estar aqui. E eu dei o meu sim para Deus e vai ser o sim para sempre. Porque eu vou estar sempre com Deus, com Jesus. E é isso, eu estou muito feliz, muito feliz. Oi, meu nome é Renan, eu sou lá de Bariri, do interior do estado de São Paulo. E o que mais me marcou nessa pregação foi o momento de entrega na cruz. Foi o momento que eu pude gritar de coração que esse é meu amor maior. Foi o momento que eu pude me converter ao Senhor para sempre, marcar esse selo no meu coração. Eu estou muito feliz por isso. Mas eu convido você agora que está aqui, que está sentindo esse chamado de Deus, a dar um ano da tua vida para Deus. Eu não sei a dimensão desse ano. Às vezes vai ser um ano que você vai deixar, não ter relacionamento nenhum, porque já foi tão estragado e a gente precisa de um tempo para se recuperar, né, Rafael? Às vezes a gente entra em processos tão difíceis da nossa história, que a gente precisa de uma terapia, né? Porque a gente está tão machucado e a gente precisa gastar tempo, olhar para si, né? Colocar cada coisa no lugar. Um ano. Pense. Não quero que tire foto agora. Depois, porque essa cruz precisa ser para aqueles que estão sentindo aí a dimensão de um ano de caminho vocacional para entrar num seminário, um ano, sei lá, para entrar no movimento dos focolares, para a Canção Nova, para o Shalom, não sei. Deus está ardendo aí dentro de você, ó. Como um dia, quando eu cheguei aqui, eu vi aquele Senhor, Padre Jonas, eu quero viver para sempre aqui. Pode vir, dar o seu sim na cruz. Não venha por emoção, mas venha. Pode cantar. E nós vamos atualizar o nosso sim, nesse momento. Shalom existe para isso. Canção Nova existe para isso, Focolar existe para isso. Levar uma juventude para a cruz que salva, para a cruz que resgata. Não fica no teu lugar não. Se você está sentindo, já venha logo. Mas está lotado. O seu irmão que vai estar na tua frente vai ser a tua cruz. E você pode sustentar. E você pode dar o seu sim. É possível sim. Compromissos definitivos e para sempre. Para sempre, para sempre. O programa de hoje foi muito especial. Você pode experimentar aí de onde você está acompanhando este programa, toda a vibração, toda a decisão, toda a emoção, mas toda a consciência que os jovens foram tendo da importância de se decidir por um amor maior. Até mesmo o jovem recebendo o batismo, a primeira comunhão. Foram muitas graças, né, Adriano? Não dá nem para narrar tudo. Não dá. Teve até noivado aqui na Ermida, jovens que já deram um passo, né, um passo mais concreto ainda, em prol do matrimônio. Algo que nós falamos tanto nesses dias, o lugar do sexo dentro dessa realidade bonita dos votos matrimoniais. Mas olha, 2013 só está começando, a decisão e a meta é essa. 100 milhões de jovens para Deus e com uma firme decisão. Quero um amor maior.